Olá, minha gente, Luciane Sartori aqui outra vez com vocês e hoje eu trouxe aqui o meu amigo, né, o Sidney Martins, não sei se você já conhece, porque às vezes, né, Sidney, a gente anda muito no online, aí as pessoas acabam conhecendo a gente nem sabe que a pessoa conhece, mas acontece, não acontece? Sim, não, e outra coisa, existe um mundo, né, a ser explorado ainda nesse meio da internet. Então, por mais que a gente esteja em tudo quanto é lugar, num monte de curso, na internet, no YouTube, ainda assim tem gente que não conhece. Que não Então, conhece. sempre é bom fazer algo diferente para poder levar mais conhecimento aí para a galera. É isso aí. Quanto mais conteúdo a gente tem, não é mais a gente vive melhor nesse mundo, porque a gente vai conhecendo as várias faces dos assuntos. E o Sidney é professor de português como eu. Olha quanta emoção, não é? E nós dois vivemos assim duas realidades educacionais. A gente vive a educação para o concurso público, que é um conteúdo direcionado para adulto. Então, para o adulto que já viu esse conteúdo, inclusive, né? Porque não tem como escapar de português, alguém já viu. Aí o pessoal sempre brinca, professora, vê, a gente viu, né? Então, mas por isso que é sempre bom rever. Mas enfim, então para o adulto a gente trabalha que já é esse público que já viu um dia, mas que vem para melhorar. No fim, eles aprendem bastante, né, Sidney? Até aquele que vem estudar com a gente para o concurso público e acaba desistindo, sempre ele leva alguma coisa a mais da nossa aula, é certeza isso. E isso ajuda muito, porque justamente esse é o assunto da nossa live hoje, é que a educação no Brasil em relação à língua portuguesa é um pouco complicada, né? Então, a gente vive as duas realidades, como eu disse, a do adulto, que se volta aí para o concurso público, e também a formação escolar no curso regular, no ensino fundamental, ensino médio, e a gente sabe como que é a situação do ensino da língua na escola. E aí eu trouxe o Sidney justamente para ele não me deixar aqui falando sozinha sobre esse assunto, Claro. porque ele tem bastante experiência no assunto. E eu queria, Sidney, que você até, se você quiser se apresentar, falar mais alguma coisa, você Uhum. fale. Se não, você já pode falar o que você entende sobre a educação da nossa língua hoje na formação escolar. Bem, você falou aí sobre duas realidades e isso é gritante, porque o aluno que chega para a gente no concurso público, ele já tem uma certa bagagem, pode ser uma bagagem rasteira, mas ele está ali para aprender porque quer, ele tem um objetivo, então isso facilita a nossa vida. E Muito. cá entre nós, independentemente do curso, do nível do concurso, ele já é um privilegiado. Mesmo que ele não tenha arrumado dinheiro por conta própria, que tenha sido um dinheiro emprestado, ainda assim ele é privilegiado. Quando a gente vai para a realidade do aluno da escola, existem também duas realidades. Existe o aluno da escola particular, que é, obviamente, uma escola bem estruturada, e existe o aluno da escola pública. Eu trabalhei durante 10 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro. E realmente a estrutura é muito carente. É muito difícil trabalhar, por vários aspectos. Primeiro que a criança chega ali, coitada, ela não é motivada para aprender e às vezes chega com fome, tem maus tratos em casa, assim, é uma problemática gritante. Então, a nossa função como professor é tentar motivar. E a gente vai aprendendo na marra também, Luciane. Por É. exemplo, nós trabalhamos com gramática. Então, a gente gosta de gramática, mas não adianta, dentro da escola, querer colocar a gramática engessada sem mais nem menos. Não faz o menor sentido para Não, aquela não criança. faz. Não E faz. é por isso que a gente tem que partir da realidade daquela criança para poder ampliar o conhecimento vocabular dela. Por exemplo, quando você pega uma criança de 10, 11, 12 anos, como eu vou ensinar as análises sintáticas se o que falta nela ainda é leitura? Então tem que trabalhar essa leitura. Mas o principal com essa criança não é nem o trabalho linguístico, o trabalho afetivo é que faz a diferença. A gente com o tempo vai aprendendo que é óbvio, né? A gente não pode ser muito amiguinho, mas também não pode ser muito sisudo. O que eu aprendi? Que nesse ambiente, um elogio bem dado na hora certa
é muito melhor do que 50 esporros. É. Aquele elogio na hora certa é o que faz a diferença. É o que vai fazer o cara se sentir privilegiado, prestigiado e com perspectiva de mudança. E eu trabalhei na escola, Luciane, onde eu estudei. E assim, eu estudei lá o meu ensino fundamental inteiro. E quando eu estudava lá, eu morava numa comunidade carente. Eu morei numa comunidade carente até os meus 20 anos. E quando eu era molecão, eu não tinha perspectiva. Eu não pensava assim, eu vou estudar para ser um advogado, eu vou estudar para ser um professor. O meu pai é zelador de um condomínio em Botafogo, então eu pensava assim, eu vou ser porteiro lá no prédio onde meu pai trabalha, vou lavar carro, alguma coisa assim do tipo. E aí lá na escola, um professor, não vou me esquecer nunca, um professor de matemática chamado Manuel Pantana Reis. Um dia ele chegou e falou assim, meu filho, o que você pretende fazer no futuro? E eu ainda não tinha, sabe, esse pensamento. Eu falei, mas por que você está me perguntando isso, professor? Ele falou, porque você é muito bom aluno, então você pode ser alguém no futuro. Eu falei, mas o que eu posso fazer? Meus pais, semi-analfabetos, não tinham como me orientar. Ele falou, tem isso, isso e isso, você pode fazer prova para isso, você pode fazer prova para aquilo dali. Aí eu falei assim, mas como assim? Como é que eu vou fazer? E ali ele me orientou. E a partir dali, eu comecei a ter uma perspectiva diferente. Então, eu estudei num colégio de ensino médio bem bacana, fiz prova, passei. Depois, quando eu fui para o vestibular, estudei no UFRJ. Mas eu jamais teria chegado no UFRJ da vida se eu não tivesse, do ensino médio, feito um concurso, do ensino fundamental, feito um concurso para o ensino médio e estudado numa escola boa. Então, ali eu percebi, poxa, isso é muito legal. E aí, quando eu me formei, eu fiquei pensando assim, eu tenho que retribuir isso. Eu tenho que dar aula na escola onde eu estudei e eu tenho que voltar para lá para ajudar, porque eu fui ajudado. Então, eu voltei com essa visão, sabe? O meu objetivo não era só ensinar a língua portuguesa, meu objetivo era mostrar que eles podiam mais. Quando eu voltei para a escola já tinha modificado completamente, então não tinha mais a mesma equipe. Um ou outro professor, eu ainda cheguei a trabalhar com 3 professores que me deram aula, mas eles já estavam assim no fim de carreira, sabe, já bem se aposentando, então era uma galera muito nova. E, obviamente, esses professores já estavam cansados, porque a gente sabe, vai chegando um momento que a gente vai cansando. E a realidade da escola mudou. Na minha época era uma escola muito boa, e aí foi mudando e virou assim, tipo, o patinho feio do bairro. E as crianças não tinham mais vontade de estudar para fazer um concurso, elas achavam que elas não eram capazes. E aí, quando eu entrei, eu já dava aula em cursinho, eu pensei, poxa, isso tem que mudar. Eu tenho que fazer algo diferente. E eu comecei a fazer um trabalho contraturno, que era um trabalho para treinar para o cursinho, para eles fazerem prova para o Pedro II, para o Cefet, para o Colégio Militar. E, obviamente, num primeiro momento, a galera não acreditava muito. Pô, você tá louco, Sidney? Isso não vai funcionar, não. Aluno nenhum daqui vai passar. Aí eu falei, não, vai sim. No concurso público não é o cara mega inteligente que passa. Quem passa é quem é insistente, quem persiste, quem está ali vendo a mesma matéria 10, 15, 20 vezes. Ora, se eu conseguir conquistá-los e fazê-los ver várias vezes o mesmo conteúdo e eles começarem a perceber que vão acertar a questão, eles vão pegar confiança. Basta eles entenderem uma coisinha e pegarem a confiança. E aí eu fui fazendo, e não é que o negócio foi funcionando, não é que a galera foi passando, e aí a escola modificou, a escola mudou, então deixou de ser o patinho feio na região, e os pais começaram a procurar a escola porque sabiam que lá, e aí, detalhe, não fui só eu sozinho, os outros professores compraram essa ideia também. Então, o professor de geografia comprou, o professor de história comprou, de matemática comprou. Então, a gente começou a fazer um trabalho paralelo, preparando para isso, mas não só treinando para poder fazer prova. A gente tinha um negócio muito legal, que era um momento chamado Papo Cabeça. Era eu, o professor de geografia e o professor de história. E a gente levava a molecada para o auditório para que eles pudessem falar, para que eles pudessem ter vez, porque eles estavam habituados somente àquele momento de fala do professor. Então a gente colocou todo mundo em círculo e sentamos com eles. E eles falaram assim, ué, professor, você não vai falar? Eu falei, ué, hoje todo mundo vai falar. É a vez de vocês, Não, foi muito legal, Luciano, porque ali a gente
conversou sobre vários assuntos, sobre questão de preconceito, sobre questão de feminismo. E como eu não, na época eu pensei assim, poxa, não é o meu local de fala, né? Então, assim, eu posso falar sobre o feminismo? Eu posso falar sobre o racismo? Eu posso. Mas seria muito mais legal se uma feminista viesse falar sobre o feminismo, se viesse alguém do movimento negro para falar sobre a questão do racismo. E eu comecei a convidar. E aí virou uma loucura, porque todo mundo quis participar, então tinha fila de espera para poder ir à escola. E aí a molecada começou a falar, começou a participar, o conhecimento começou a crescer ali, e depois aquilo dali virava texto. Eles começaram a produzir, a colocar Mas aquilo no papel. eu ia falar. Quando a gente trabalha na escola e a gente cria empatia com o aluno, você pode ensinar depois o que você quiser. Então, veja, olha que interessante, eu vou ter que fazer uma parte aqui, porque a gente começou assim, o que é ensinar língua portuguesa na escola hoje, né? E o que o Sidney fez? Ele foi muito além disso, tá ótimo, porque, em verdade, ele trouxe para a gente aqui um aspecto da educação que atualmente ainda muito professor não enxerga. Eu achei que, no final das contas, Sidney, você conduziu a nossa conversa aqui para um ponto que eu considero, assim, essencial para a escola hoje. Um dos pontos, tá? Que eu considero que existem dois que fazem, assim, muita falta na escola. Muito professor em sala de aula só querendo passar conteúdo, sendo que a gente tem de entender que o homem, historicamente, a história da sociedade mostra pra gente que hoje nós já saímos do tecnicismo, a gente já entendeu que isso não funciona e que não leva ninguém ao sucesso. Ao contrário, não é? A maior parte vai para o insucesso mesmo. Então, nessa evolução que a sociedade passou, né? Nessa mudança que a gente teve, hoje o que a gente vê é o homem muito sufocado na depressão e na ansiedade, principalmente que são os males da nossa época, que começam quando a gente é criança, que aquela educação que a gente recebeu de reprimir sentimentos, de não expor o que a gente pensa, o que a gente sente, de sofrer repressão comportamental, em especial repressão por aquilo que pensa, tirou a voz das pessoas e hoje ela sofre. O reflexo disso hoje está nas doenças mentais. É triste demais isso. E a escola, gente, a escola, infelizmente, eu vou falar de forma genérica mesmo, ela não acompanha. Ela não acompanha a evolução da sociedade. É uma coisa impressionante, porque eu vejo que a educação, a escola, tinha de ser o esteio da mudança da sociedade. E não é. Ela não é. Ela demora muito para acompanhar tudo o que vem acontecendo na sociedade. E o que Sidney levantou aí é justamente a proposta da ONG que eu hoje, esse ano, né? Que este ano, que hoje eu trabalho junto com outra pessoa, nós dois formamos aí a ONG, a gente já vem falando da ONG aqui nos vídeos, né? Então, para quem já vem acompanhando, sabe que esse ano aqui eu decidi montar uma ONG, cujo objetivo é justamente esse aí, levar para as crianças, especialmente as carentes, né? O que a gente conseguir trabalhar de jovem está ótimo, mas a gente quer começar principalmente com as carentes, para não trazer mais aquele pensamento que se eu sou filho do porteiro ou do zelador, eu vou ser também um porteiro ou zelador. Essa é a nossa primeira proposta e a gente vai levar para eles um trabalho de apoio emocional em primeiro lugar, porque isso que faz uma grande diferença. E tudo isso se resume à questão da empatia. E a gente vê muito professor entrando na sala ainda, não é? E primando pelo conteúdo. Então, o conteúdo em primeiríssimo lugar, nada de empatia, o cara que se vire, quando eu falo cara, o aluno, né, ele que se vire para acompanhar o que ele tá falando, o que o professor está falando. Se ele tem, outra coisa, a aula não é diversificada, é assim, é o preto no branco, sendo que hoje nós temos muitos estudos científicos, especialmente com a vinda da neurociência, mostrando que uma aula tem de ter várias formas de apresentar o conteúdo, porque cada um de nós percebe melhor por um canal diferente. Eu enxergo, eu entendo melhor, aprendo mais pela visão. O outro aprende mais no fazer, porque ele é sinestésico, falando termo específico. O outro aprende mais ouvindo. Não tem aquele aluno que senta na sua frente e fica só olhando para sua cara, assim, você fica assim, essa peste não vai escrever nada. Eu sou muito assim, escreve, criança. Eu faço isso, mas a gente tem que entender que cada um tem uma facilidade diferente. Então, o que o Sidney trouxe para a gente aqui é de uma riqueza muito grande, porque no fim não é só ensinar língua, é ensinar. E a palavra ensinar, ela não se basta
na transmissão de conteúdo. Até porque, né, Sidney? Conteúdo hoje a pessoa pega com a maior facilidade no celular. Ela não precisa nem do computador, mas o próprio celular já traz a nuvem para ele. O que ele quer saber, ele pega ali. Ele pega ali. A questão não é mais conteúdo, não é o conhecimento que faz a diferença, certo? Porque as pessoas confundem sabedoria com conhecimento. Aí ela fala assim, tanto é que você vai apresentar um conteúdo novo, não importa qual seja. A pessoa fala, mas isso eu já sei. Aí eu pergunto, e o que você fez com esse conhecimento? Entende? Sim, verdade. Porque, gente, conteúdo a gente tem em qualquer lugar, certo? Não desmerecendo o papel do professor, ao contrário, valorizando o papel do professor. Porque ele é mais do que conteúdo, ele é muito mais do que isso. O professor, ele é tão autoridade quanto o pai da gente, quanto a mãe da gente, porque ele também é uma pessoa importante na nossa vida. E esse papel a escola tem descartado. Esse é um dos pontos que eu acho, assim, que a escola está anos-luz atrás da realidade que a gente vive na sociedade. Na escola pública, por exemplo, o papel da educação primária, que deve ser dos pais, ficou de lado, né? E a educação secundária, que deveria ser da escola, virou educação primária, pelo menos nas escolas públicas. Então, assim, e o tratamento com o coitado do professor que trabalha tanto é tão diferente, né, nas nossas realidades. Eu observava que o professor, coitado, lá da escola pública, todo mundo olha com pena. Coitado, mas é tão inteligente, podia ser algo diferente. E no cursinho a gente é bem tratado, né? Sim. Porque os cursos ganham dinheiro com a gente é tratado ali a pão de ló. Então, assim, eram realidades diferentes. Eu sempre falei sobre isso. Tanto que nas minhas aulas, alguns alunos comentam assim, poxa, professor, você é um dos poucos que não fala mal da tia Teteia da escola. Sim. Aí eu digo, sabe por quê? Porque lá na época da escola, a tia Teté te ensinou. Você que não tinha maturidade para poder prestar atenção. E todos esses macetinhos que você vê aqui dos professores de cursinho, eles surgiram lá com a tia Teteia. Troca o feminino pelo masculino, se virar ao, tem crase. Você acha que foi um professor de cursinho que inventou isso? Foi a tia Teté que inventou isso. Foi, para fazer a ponte. Então, é muito importante. Outra coisa, a gente aprende muito com o outro, né, Luciane? Eu faço lives de vez em quando com outros professores de língua portuguesa e, poxa, se o cara é de língua portuguesa, o que eu deveria aprender com ele? Mas, na verdade, eu aprendo muito, porque é sempre um jeito diferente de falar. Eu me lembro quando eu estava lá na escola, na Prefeitura do Rio, tinha uma professora de matemática chamada Keila. Logo assim que eu entrei, eu era muito molecão e a gente conflitava muito, a gente era muito diferente. Ela muito rígida e eu mais, né, boa praça, coisa e tal. Com o tempo, a gente foi se aproximando mais, ela deixou de ser tão rígida e eu deixei de ser tão boa praça e passei a ser mais rígido também. A gente foi se aproximando. Mas uma coisa que a gente fazia era comum. Mais valia o aluno aprender a dar bom dia, boa tarde, boa noite, do que aprender o que era um objeto direto, ou do que aprender o que era um triângulo, ou um quadrado, ou um ângulo reto, um ângulo de 45 graus. Ele tinha que saber chegar e sair. Ele tinha que ser uma pessoa do bem e não aprender aquele conteúdo, porque aquele conteúdo ele ia aprender depois e pronto. Em outras palavras, ele tinha de né? aprender passar a ter valores positivos, né? É trabalhar no jovem os valores. Tanto é, lembra que eu falei da escola muito aquém? Tanto é que hoje na sociedade a gente vê, porque as indústrias, as empresas, elas vão mostrando pra gente, olha que interessante, as empresas mostram pra gente o que a sociedade espelha. E as indústrias hoje, as empresas, elas contratam as pessoas pelas soft skills e não pelas hard skills. O que significa isso? Ela contrata os seus funcionários, seus colaboradores, por meio da avaliação comportamental e não mais, ou unicamente, né, pela avaliação do seu conhecimento, da parte técnica. A parte técnica é importante, mas ela não vem mais em primeiro lugar. E a escola continua, como eu falei, primando pelo conteúdo, que seria a parte técnica, porque é a parte do conhecimento, e deixando de lado. Não é? Eu falo da instituição, tá? Porque não é todo professor que vai seguir isso, mas a escola continua fazendo isso e deixando de lado a parte comportamental. Então, você vê que isso é muito comprometedor e, ao mesmo tempo, os professores que adotam essa postura, eles não têm essa linha de pensamento.
né? Ainda mantém aquela linha dura de realmente passar conteúdo, de ser conteudista, ainda que faça alguma diferença, e eles não acompanham as mudanças que o próprio mundo traz, em especial a parte tecnológica. Olha, a gente que dá aula à distância, a gente mexe com o computador, a gente aprende a gravar vídeo, aprende a desgravar vídeo, né? Editar, tem que fazer, tem que se virar nos 30. Você, quando eu vou falar uma verdade, vou contar aqui meu RG, né? Quando eu comecei a dar aula, era só presencial, né? Para concurso público, eu estou dizendo, era só presencial. Aí, com o tempo, veio o ensino à distância. Falar em frente a uma câmera, gente, aquilo é um inferno. Muito professor, olha, teve gente que deixou de dar aula por causa disso, porque não dava certo com a câmera de jeito nenhum. Alguns tiveram que dar um jeito, não é? E outros, como eu, a gente se adaptou e foi, não é? Então, tem a questão da câmera. Depois tem que mexer com o tablet. Como assim? Eu vou dar aula escrevendo aqui, o cara vai ver lá. Menino, a primeira coisa que saiu foi a lousa eletrônica, porque eu não sei se esse é desse tempo, porque ele é mais novinho que eu, bem mais, né? E aí o que acontece é o seguinte, quando veio a lousa, os professores mais antigos, eles sofreram muito. Como assim? Eles não conseguiam, assim, nem escrever na lousa. Mas veja que o mundo foi transformando, não é? A gente que dá aula à distância, a gente passou por esse processo, a gente viveu esse processo. Então, para a gente hoje, escrever num tablet, falar, fazer vídeo, expor conteúdo, fazer dica, vamos fazer live, que é uma aula gratuita. Para professor de escola de ensino regular, isso é uma coisa meio absurda. Isso de modo geral, é claro, porque não são todos, né? Vamos entender. Mas eu vejo que a maioria ainda... Mas a maioria. A maioria ainda tem muita dificuldade. Se não fosse o Covid... Deixa eu te falar. Não, o Covid ele veio para meio que forçar a galera. Mas o que acontece? Na marra, nem todo mundo funciona. Tanto que eu tenho alguns amigos que trabalham no estado do Rio de Janeiro, e no estado eles têm que mandar vídeos, mas são vídeos curtos, sabe? Assim, então, assim, por exemplo, vai falar sobre figuras de linguagem. Não é uma aula de 1h30, de 2 horas. É um videozinho de 4, 5 minutos, até porque o aluno ele não vai ficar 1h30 vendo aquele vídeo. Então, tem que ser uma coisa rápida. Aí, alguns, eles não conseguem fazer. O que eles fazem? Eles me mandam a mensagem, me ligam e falam assim, Sidney, tem como você gravar uma coisinha rápida aqui de 3, 4 minutinhos para eu poder botar no sistema? Aí eu vou e faço para eles. Eu faço para eles. Cara, eles nunca vão conseguir se adaptar a essa situação, porque foi na marra, foi na... Assim, mas vão, Sidney, vão sim, viu? É que eles estão com você como muleta, porque se não houvesse a muleta, eles teriam de fazer. Ia sair do jeito que saísse, porque antes o feito do que o perfeito, né? Mas... E olha só que coisa interessante, eu não falei antes, mas agora eu falo. Eu estudei no ensino médio naquele Sesc Senac, né, uma escola muito boa. E agora, recentemente, alguns professores entraram em contato comigo porque eles iam fazer um processo seletivo. E eu falei assim, nossa, o processo seletivo do Sesc Senac agora é assim? Antigamente, como é que a gente fazia? A gente ia lá, colocava a nossa cara a tapa, tinha uma banca examinadora e a gente fazia uma prova de aula ali para um monte de professor que, né, dominava aquele negócio. Sim. Né? Aí lá eles pediram uma videoaula de 5 minutos. Não era uma aula presencial, foi uma videoaula de 5 minutos. E adivinha, uma dificuldade danada, porque condensar o conhecimento e colocar em 5 minutos um assunto importante não é para qualquer um e tem que ter uma prática. Então a galera ficava meio desesperada. E olha só que interessante, ou seja, até uma escola de grande porte hoje, uma escola considerada muito boa aí no Brasil, escolhe o professor pela videoaula, ou seja, não é mais o presente, não. Já é um passado próximo. Eu digo que é um passado próximo. É verdade. Por isso que eu falo, tem que se adaptar, não tem jeito, porque ou você se adapta, ou você se adapta, porque senão você está fora. E é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, gente, olha, foi um prazer conversar com o Cid. No fim, a gente não falou exatamente do ensino da língua portuguesa, mas no fim é o ensino de tudo, que tem que passar pelos valores mesmo, né? A gente diria até que é o perfil da educação do Brasil. Aliás, eu nem vou dizer que é o perfil da educação no Brasil, viu, Sidney? É o perfil da educação. Vou até mudar o tema, porque eu vou anunciar aqui, a nossa conversa vai ser justamente isso, o perfil da educação hoje. Como ensinar hoje? É isso aí.
criando empatia, criando com o aluno uma identidade, ele tem que se identificar por você, porque aí você motiva. Porque tudo vem da motivação, né, Sidney? Você acabou de falar, até o professor, se ele não está motivado, ele também não pega, né? Se vem assim, sem a vontade, sem a pessoa querer fazer, não acontece. É que profissionalmente tem hora que não tem como querer, né? Você tem que fazer e acabou, mas no fim tudo é motivação. E no nosso caso, se a gente não cria valores, não cria essa identidade com o aluno, a gente não conquista nada com eles, certo? Então foi um prazer estar aqui com você, viu, Sidney? Muito obrigada por você ter aceitado a nossa conversa, foi ótimo. Prazer todo meu, eu que agradeço, foi maravilhoso, foi muito bom e com certeza vamos dividir a tela aí mais algumas vezes. É isso aí, gente, um abraço, um abraço. Ó, beijão, fica com Deus, hein? Tchau, tchau. Também, tchau.